Está conosco o teu filho, Senhor, nosso pastor Luiz Carlos. Pai, diz, veio lá, Senhor da Penha, segundo a tua vontade, Senhor, na direção, acredito eu, do teu Espírito Santo, e que nesta noite, Senhor, está aqui na posição ou na condição de canal, de instrumento, de uma ferramenta do céu, e que o Senhor possa nesta noite, Deus, ou que o Senhor venha falar através, Senhor, do teu servo, fala aos nossos corações, fala aos nossos pensamentos. Aleluia! Senhor, fala conosco nesta noite da tua forma, da tua maneira, do teu jeito, como o Senhor acha que nós devemos ouvir. Aquilo que o Senhor tem, Senhor, para nos dizer. Fala conosco nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias! Aleluia! Glória a Deus. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz de estar novamente aqui com nossos irmãos. Eu vim aqui. Foi ano passado, né? Foi ano passado. Foi. Passou rápido, né? Graças a Deus eu tive mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu me sinto muito feliz, porque eu gostei muito desse lugar, né? Amei os irmãos. Desde o primeiro dia que eu estive aqui, tenho certeza que isso é de Deus, né? Que Deus habita aqui nesse lugar. A igreja não são as quatro paredes. A igreja somos nós. Aleluia. Nós reunimos para engrandecer o nome do Senhor. Nós somos igreja. Nós estamos congregando. Nós estamos adorando juntos. Isso é muito importante. Isso é bênção de Deus. Eu vou deixar um versículo apenas aqui, do livro de João 10. Depois eu vou louvar o Senhor. Vou pegar o violino para louvar um louvor aqui. Tá? João 10, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Campanha da família. Isso é muito importante. Família é projeto de Deus, né? E Deus vai abençoar as nossas famílias mais e mais, né? E nós temos colocado o Senhor na direção das nossas famílias. Eu tenho certeza que Ele vai abençoar mais e mais as nossas famílias, nossas casas. Em nome de Jesus. Vou ler aqui um versículo, João capítulo 10, versículo 10. É um versículo apenas que fala que o ladrão não veio senão a roubar, a matar. Glória a Jesus. O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos nesta noite por esta palavra. Senhor, queremos que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai. Nós não temos nada de nós mesmos. Nós não temos nada, Senhor, querido, que venha, Pai amado, agradar os corações. Mas o Senhor é aquele que coloca, Pai, nessa noite a Tua palavra em nossa boca, Senhor, para que possamos, ó Deus, aleluia, falar aquilo que o Senhor tem, ó Deus, enviado para nós. Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor, 100% nós dependemos de Ti. Se o Senhor não nos der, nada vai sair. Mas eu creio que o Senhor é fiel e é misericordioso, que nós possamos, nessa hora, Senhor, diminuir para que o Senhor possa crescer nas nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bendito o teu nome, Deus santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, poderoso Deus eterno. Glória a Deus. Vou saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Ontem mesmo eu estava falando isso no estudo. Aleluia. Talvez aquilo que Deus enviou para nós, nós não interpretamos, né, de maneira agradável, mas muitas das vezes essa coisa pode cooperar para o nosso bem. Pode ser um livramento que Deus está nos dando. Talvez não é aquilo que nós estávamos esperando. Mas Deus, Ele sabe como faz, Ele sabe como trabalha. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Às vezes até alguma coisa desagradável. Porque Deus, Ele está vendo lá na frente o que vai acontecer já, né? Eu tenho um louvor, eu costumo louvar lá na igreja, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Também sei que nada acontece
sem a tua vontade, mas preciso aprender a descansar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o nosso bem se nós amamos o Senhor. Aleluia. Ele trabalha em nosso favor. Ele trabalha de um modo especial. E nós só entendemos esse modo de trabalhar de Deus se nós estivermos no Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Glória a Deus. Que Deus possa nos ensinar cada dia a amá-lo mais. Louvado seja o nome do Senhor. O meu lar é um projeto de Deus. Louvado seja Deus. Quando nós falamos de lar, nós falamos de... Não estamos falando propriamente da casa. Nós estamos falando de famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Família que é um projeto de Deus que foi instituído lá no Éden. Louvado seja Deus. Deus criou Adão, e Eva. E ali Deus, ele une os dois. E ali
ele cria a primeira família, casamento. Louvado seja o nome do Senhor. E desde então, esse projeto de Deus tem sido atacado, né, de maneira assim tremenda, porque nós temos um inimigo, né, um inimigo que nós chamamos de diabo, que ele luta para destruir os projetos de Deus desde o princípio do mundo. Louvado seja Deus. Então, família, um lar, né? Quando nós falamos de um lar, nós estamos falando de família, é muito importante. Né? Por quê? Porque a família, nós aprendemos na escola que a família é a célula máter. Né? Ou seja, é uma coisa tão especial que da família procede governantes, procede reis, procede pessoas que vão, né, sobressair dentro de um país, dentro de uma sociedade. Tudo isso sai de uma família. E Adão e Eva, eles foram os nossos primeiros pais. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos ensinou o modelo. Tá? E eles pecaram, né, enquanto eles estavam vivendo em família, porque os dois eram uma família, mesmo sem filhos. Estavam vivendo dentro da vontade de Deus. Deus era o centro da sua união. Deus era o centro dessa família de dois. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eles pecaram, eles saem, eles foram expulsos, né? Os irmãos conhecem essa história, foram expulsos do Jardim do Éden. E eles tiveram uma coisa assim, uma experiência assim terrível, que seria uma morte espiritual, né? Um afastamento de Deus. Isso quer dizer que quando Deus não está no centro da nossa casa, da nossa família, a coisa vai mal, né? A coisa não anda de uma maneira ordenada, porque o Senhor, ele é o centro, né, do nosso lar. Nós somos o quê? Sacerdotes da nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Adão, ele era, a obrigação dele era ser o sacerdote da sua casa. E ele, quando sai, é expulso, mas a sua esposa do paraíso, ele enfrentou uma situação muito adversa, difícil, a vida difícil. Vida com Deus, família com Deus, a coisa fica muito mais fácil, né? Ele enfrentou tribulações, ele enfrentou, né, problemas de diversas categorias, e ali ele pôde sentir o quanto Deus fazia falta dentro de uma família. Os irmãos entenderem ali, quando esse casal tem os seus 2 primeiros filhos, né, o inimigo começou a trabalhar já dentro dessa família, essa pequena família. O inimigo começou a trabalhar já, fazendo com que ali houvesse o primeiro assassinato. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor nosso Deus é o centro da nossa família. Se o Senhor estiver no centro da nossa família, a nossa família vai bem. A nossa família vai prosperar. Aleluia. A nossa família será abençoada. A nossa família será bendita. Aleluia. Aleluia. A nossa família, porque não será exemplo para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu leio aqui em João capítulo 10, versículo 10, né, dizendo que o Senhor falando, né? O Senhor Jesus falando que o versículo anterior, ele diz que é a porta, se alguém entrar por ele, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Aí ele diz que o ladrão não vem senão roubar, matar e a destruir. Mas ele vem para dar vida e vida, né, com abundância. Jesus está falando aqui a respeito de um aprisco, né? Um aprisco. Ele sendo um bom pastor, né, ele é conhecido das suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele cuida das suas ovelhas. E ele faz aqui uma revelação, dizendo que ele é a porta, né? Metaforicamente, ele é a porta, né? E ele diz que se alguém entrar por essa porta, salvar-se-á, né? E quando ele se refere ao ladrão, que veio senão roubar, né, matar e a destruir, de início ele está falando sobre o lobo, né? O assunto aqui, né? Ele está falando sobre ovelhas, sobre, né, o curral das ovelhas, sobre ele ser um pastor,
né, ele começa a falar aqui sobre ladrão, se referindo a um lobo, literalmente, que, né, vai lá para tentar arrebatar as ovelhas. Mas nós temos um lobo também espiritual, que esse lobo ele tenta arrebatar não só as ovelhas, mas ele tenta destruir as famílias. Ele tenta destruir os lares. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, a nossa família tem que estar debaixo da oração, debaixo da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me reporto a um homem chamado Davi. Deus escolheu pessoas importantes dentro da Bíblia, e a Bíblia nos mostra que essas pessoas foram escolhidas dentro de famílias. Eu vou falar um pouco sobre Davi, mas Deus escolheu Abraão, mandou ele sair do meio da sua parentela, mas ele estava lá dentro. E Deus tinha um projeto muito grande com Abraão, e cumpriu. Deus escolheu outros dentro de família. Aí Deus chega agora e escolhe Davi para ser rei de Israel. Mas essa escolha, ela foi uma escolha tão assim engraçada até, porque havia um rei, né, de fato, que era Saul, e esse Saul, enquanto ele estava fazendo a vontade de Deus, ou seja, enquanto ele estava ouvindo a voz de Deus e obedecendo aquilo que Deus mandava ele fazer como rei, ele estava indo muito bem no seu reinado. Mas quando ele começa a deixar de ouvir a voz de Deus, deixar de ouvir aquilo que o Senhor ordenava para ele fazer, e tentar fazer por conta própria, né, ele começou a desagradar a Deus e foi reprovado por Deus. Deus manda Samuel, né, e ungir, né, um rei para o lugar de Saul. Um rei segundo o coração de Deus. Chegando lá na casa de Jessé, os irmãos que conhecem, né, essa história, o pai de Davi, né, quando vê aquilo, não, veio ungir um rei aqui, peraí. Né, mandou passar os seus filhos, quando chega logo o primeiro que tinha porte, né, ele era belo, tinha porte, né, todo mundo pensou que era ele, até o próprio Samuel. Né, e muitas das vezes, até os homens de Deus consagrados, abençoados, muitas vezes a visão espiritual ela pode falhar. Às vezes nós escolhemos segundo a aparência, às vezes nós escolhemos segundo os dotes materiais, né, as qualidades físicas, e vai por aí adiante. Deus fala com Samuel que não era aquele aí. Passou todos os filhos. Deus não se agradou de nenhum. Aí vai Deus, Samuel, né? Já acabou os mancebos? Não, ainda tem um que está lá no campo e tal. E manda trazer ele. Enquanto ele não vier, nós não vamos nos assentar na mesa. Quando chega Davi, o Senhor fala, é esse aí, unge. Davi, ele foi ungido rei, um rapaz bem novinho, louvado seja o nome do Senhor. Era para um projeto muito grande, ele não seria apenas o rei de Israel. Ele estaria, né, numa linhagem real, e essa linhagem real, ela não seria só aqui da terra. Jesus Cristo, ele veio do tronco de Davi. Davi seria da tribo de Judá. Então ele foi um elo de uma corrente tão especial que chegou lá no Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi escolhido dentro de família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso, as nossas famílias, elas são muito importantes para Deus. Além de ser um projeto de Deus, dentro da família, nós somos educados. Eu estava falando até um dia desse, lá na igreja, a respeito da educação em que as escolas estão querendo dar às nossas crianças. Eu entendo que educar os nossos filhos, é feito dentro do nosso lar. Os pais são responsáveis por isso. A escola é responsável por formar cidadãos. É isso? A escola é responsável por formar cidadãos.
mais à frente vai crescer, vai ter uma condição de disputar um mercado de trabalho e tal, aquela coisa toda. Conhecimento. Mas educar os nossos filhos, isso é missão nossa. É missão do pai, é missão da mãe. A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio capítulo 6 que o Senhor ordenou a Moisés que falasse com o povo para que eles pudessem ensinar os seus filhos, andando pelo caminho, sentando, levantando, ou seja, em todo tempo, ensinar os seus filhos a lei de Deus. Ensinar os seus filhos o caminho de Deus. Então, nós que somos cristãos, nós temos uma responsabilidade muito grande com os nossos filhos, principalmente. É isso? Lá na igreja, bateu o recorde de apresentação de criança. Não sei se irmãos têm visto lá pela... De novembro para cá, deve ter sido uns 7 ou 8. De novembro para cá. E eu sempre falo lá com os pais da responsabilidade que eles têm diante dos seus filhos. Eles ali são os sacerdotes do seu lar. Não é isso? Do compromisso que eles têm com os seus filhos. Muitos deles não são cristãos e nós apresentamos a si mesmo, porque apresentar uma criança a Deus é um privilégio. Aleluia. É isso? E eu sempre falo, seja cristão, não seja cristão, que leva lá para apresentar, nós apresentamos e falamos da responsabilidade e do compromisso que eles têm diante dos seus filhos. Porque enquanto seus filhos forem pequenos, eles vão ter uma coisa chamada caráter, que vai ser formado até os 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, uma criança já está com seu caráter totalmente formado. Agora, como que os pais eles cooperam para isso? Uma criança, os irmãos sabem que tudo que ele vê, ele aprende. Tudo que uma criança vê, a criança aprende. Você imagina uma criança de 3, 4 anos de idade vendo um pai com a mãe xingando dentro de casa. Ele vai absorver aquilo ali, a mente dele vai absorver aquilo. Não demora muito, ele também está xingando. E uma criança, a importância, que nós pais temos diante dos nossos filhos, dando bons exemplos. Primeiro, ensinando o caminho de Deus, ensinando o caminho do Senhor, que é uma coisa muito importante. Mostrar aos nossos filhos que existe um Deus. Aleluia! Que existe um Deus no céu que nos criou. Contar para os nossos filhos a história de Deus. Foi isso que Deus queria que Moisés falasse com o povo. Porque Deus não queria que aquela geração passasse sem saber daquilo que aconteceu no Egito. Louvado seja Deus. Então, quando nós passamos valores para os nossos filhos, valores corretos, valores que vão ajudá-los na sua caminhada, quando o seu caráter for formado, vai formar pessoas de um caráter elevado, de uma moral elevada, ele só vai dar alegrias. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. O nosso lar é projeto de Deus. E nós construímos o nosso lar pouco a pouco. É isso? Nós vamos construir o nosso lar, nós casamos, Casamos e a coisa vai andando, daqui a pouco nós sentimos falta, como aconteceu comigo, a minha esposa. Nós tínhamos, não tínhamos planejado filho assim, logo de cara. Geralmente os casais, não vou querer filho agora não, aquela coisa toda. Mas assim, quando nós nos casamos, ficamos 1 ano e 6 meses sem ter criança na nossa casa. Mas aí nós começamos a sentir falta, casa vazia. A casa está vazia, está faltando alguma coisa aqui. Acho que está na hora já, 1 ano e 6 meses. Aí veio a nossa primeira filha. Poxa, que bênção de Deus, cara. Alegrou o nosso lar. 6 anos depois veio a segunda. E nós temos 2 filhos, graças a Deus. Deus nos deu essa oportunidade de ter 2 filhos. Nós estamos, encaminhamos elas no caminho de Deus. Glória a Deus. Uma está na Nova Vida em Bangu, a outra está lá conosco, tem 19 anos. E nós fizemos a nossa parte, porque nós somos sacerdotes do nosso lar. O que o sacerdote faz? O sacerdote, ele intercede. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Arão,
ele intercedia pelo povo, ele intercedia diante de Deus, né, pelo povo e por si próprio também. Então você, como sacerdote do seu lar, você precisa interceder pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, porque o seu lar é projeto de Deus. Nós também fazemos a construção do nosso lar. Nós começamos a fazer essa construção, mas quem faz a maior construção é Deus. Ele faz isso. Então, nós vamos construindo pouco a pouco, com os valores, aleluia, colocando Deus no centro do nosso lar. Porque nós sabemos o seguinte, porque a palavra de Deus aqui nos diz que o ladrão não veio senão roubar, matar e destruir. Sabe qual é o maior projeto do inimigo hoje? É destruir a família. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo. Os valores estão invertidos, não é isso? Aquilo que era errado há 30, 40 anos atrás, hoje já está se tornando certo, porque já estão tentando nos fazer engolir, né, teorias, né, essas teorias inertes, como diz a música do Catedral, estão querendo fazer nós engolir essas teorias, né, dizendo que a família não é mais essa coisa de pai, mãe, irmão. Estão querendo nos fazer engolir isso. Mas o que nós devemos fazer como servo de Deus? Nós devemos ficar com a palavra. Hoje existem diversos tipos de famílias. Hoje existe a família de, sei lá, homem com homem. Existe a família de mulher com mulher, né? E existe a família como Deus criou. Como é a família como Deus criou? Portanto, deixará o seu lar, a casa do seu pai e a casa da sua mãe, e unir-se-á a sua esposa. Essa é a família que Deus criou. E nós ficamos com essa. Mas o adversário, ele é tão sujo, queridos, que existe, nós estávamos falando na escola dominical no domingo, existe essa patrulha para quem tem a sua opinião contrária. Se você tem a opinião contrária, você é tirado da bolha. Tá? Existe uma bolha em que todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que ter o mesmo pensamento lá no mundo. Com relação às teorias do mundo, eles querem colocar todo mundo ali. Se você tem um pensamento diferente, você é colocado como homofóbico, né? Como uma pessoa preconceituosa, porque você fica com a palavra de Deus. E nós vemos nisso tudo esse ladrão tentando roubar valores, matar as nossas famílias, matar os sonhos das nossas famílias e destruir. E esse adversário, ele não está brincando. Eu sempre escuto falar essa frase: o diabo não está brincando de ser diabo. Ele está fazendo o que lhe apraz. Ele sabe que ele já está condenado e para ele não tem mais jeito. E ele vai tentar destruir a sua família, a sua casa. Aleluia! Mas você é o sacerdote da sua casa. Você vai estar o quê? Na torre da vigilância. Você vai estar vigiando e orando, e intercedendo pelo seu lar, intercedendo pela sua família. Aleluia. Você declarando, aleluia, que a sua família é de Deus. Que a sua família pertence a Deus. Porque você pensa que ele vai desistir facilmente? Não, ele não vai desistir. Ele vai lutar até o final. Mas a palavra do Senhor diz que ele veio, o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Muita gente pensa que essa vida em abundância que o Senhor veio para nos dar seria uma mansão, seria, né, grande prosperidade, bens, vida em abundância. Eu vou viver regaladamente, né? Eu vou viver esplendorosamente. O Senhor falou que vai dar vida e vida com abundância. Meus queridos, ter uma família unida, ter o seu trabalho, tá? Estar na presença do Senhor, isso é vida abundante. Aleluia. A palavra não está falando aqui sobre riqueza, sobre bens materiais. A palavra está falando aqui sobre você ter uma família bem estruturada,
você ter o seu trabalho, você ter condições de sustentar o seu lar, que Deus vai te dar. Isso é vida em abundância. Por quê? Porque a plenitude de todas as coisas não é para aqui. Não é proibido ter condições, não é proibido ter dinheiro, não é proibido ter mansões, não é proibido. Mas esses bens são para aqui, para a terra. São bens temporais. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa família, ela precisa de um bem maior. O bem maior que a nossa família pode ter é o Senhor Jesus estar na nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. E a plenitude de tudo, essa vida que muitos estão esperando, eu quero viver uma vida totalmente, vamos dizer assim, uma vida sem ter trabalho nenhum, eu quero ter uma vida boa. Espera isso lá para cima. Não espera isso aqui na terra, não. Espera isso lá para a glória. Aí sim, nós vamos ter uma vida totalmente abundante na sua plenitude. Aqui nessa terra, nós vamos ter aflições. Dentro das nossas famílias, muitas vezes nós temos aflições, mesmo tendo Jesus no centro do nosso lar. Porque a Bíblia não nos engana. A Bíblia não nos engana. Até alguns servos de Deus passaram por problemas dentro dos seus lares. Passaram por momentos assim difíceis com as suas famílias. O Davi também. O próprio Davi. Comecei a falar de Davi? O próprio Davi. Ele foi um grande rei. Ele foi um rei, se não dos melhores de Israel. Quando você fala em Jerusalém, lá no tempo de Davi, o nome estava atrelado ao próprio nome do rei, a cidade do rei. Ele era tão importante para Israel que, quando se falava em Jerusalém, se lembrava logo de quem? Do rei Davi. Ele fez grandes coisas. Trouxe a arca de volta, restabeleceu o culto. Ele colocou Jerusalém como capital de Israel. Mas ele teve um problema também. Os irmãos entenderam que nós não somos perfeitos. Ele também teve um problema muito grande dentro da sua família. Ele não foi um bom pai. Ele não foi um bom pai. Por quê? Ele se preocupou muito com a obra de Deus. Ele se preocupou muito com a adoração, com a casa de Deus em construir, sendo que não foi ele que construiu, mas ele fez todo o projeto. E ele esqueceu-se um pouco da sua família, dos seus filhos. Isso pode acontecer, não pode, pastor? Muitas vezes nós, servos de Deus, nós temos que fazer a obra de Deus, temos. Temos que ser fiéis a Deus, temos. Mas existe uma coisa muito importante, que é a nossa família, que é nossos filhos, que é nossas esposas, que nós temos que estar cuidando também. Porque quando nós cuidamos só de uma parte, a nossa vida fica capenga. Aleluia! Fica capenga. O Davi teve problemas. Davi teve um filho lá, aquele pai que, não, estou fazendo a obra de Deus. O filho está aprontando lá, está fazendo a obra de Deus, não está vendo. Ele começa a perder terreno num momento que ele já estava fragilizado. Ele já estava fragilizado por uma queda que ele teve, uma queda espiritual, espiritualmente falando. Ele já estava fragilizado. Quando ele abre o olho, o seu filho já estava ali tomando o reino. E foi assim, sabe, coisa pelas beiradas. Ele não estava vendo. Ele não estava vendo o que estava acontecendo. Agora, em um dado momento dessa família, faltou algo. Faltou algo. Ele era o melhor rei. Ele era o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Mas em dado momento dessa criação, faltou algo. Faltou atenção para o seu filho. Não só para ele, mas para os outros também. Houve assassinato na família. Os irmãos se matando. Louvado seja o nome do Senhor. Ele então revela aqui a palavra de Deus que ele não foi um bom pai. Ele foi um bom servo de Deus. Há que se ter um equilíbrio. E a Bíblia está lá, eu até botei lá um texto anteontem, lá, falando que os erros dos homens de Deus, profetas, sacerdotes, servos de Deus, estão lá para nos ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Estão lá para nos ensinar. E nós não podemos normatizar as coisas que acontecem lá. Ou seja, pegar para mim, sabe? Aconteceu com ele, tem que acontecer comigo. Não. Está lá para que eu possa fazer melhor. A Bíblia não esconde
os erros dos homens de Deus. E há que se ter um equilíbrio na nossa vida. Nós precisamos muito fazer a obra de Deus. Precisamos fazer, mas fazer a obra de Deus mesmo. O tempo está se findando. Mas nós não podemos esquecer da nossa casa, da nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos esquecer dos nossos filhos principalmente. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não cuida da sua própria família é pior do que o ímpio. Então nós precisamos tratar da nossa família. Porque quando nós temos famílias fortes, nós temos uma igreja forte. Aleluia. Quando nós temos uma família forte, nós temos uma sociedade forte. Quando nós temos famílias fortes, são tirados homens e mulheres de Deus dentro da família com moral elevada, com caráter, para que possa chegar até mesmo na direção de um país, de uma nação, e fazer diferença. Porque ele foi ensinado dentro de uma família. Louvado seja o nome do Senhor. O ladrão não veio roubar, senão roubar, matar e destruir. Muita gente, talvez até estranha, por que a minha família é tão perseguida? Acontece brigas, acontece confusões, acontece uma série de coisas na minha família. Eu estou orando, eu estou entregando sempre na mão do Senhor. Tá? Mas por que acontece essa coisa? Se esse inimigo está lutando contra a sua família, se ele foi para lá para roubar, para destruir, ele não foi à toa, porque tem algo de bom lá na tua casa, na tua família. Tem algo de bom para ele roubar. Ele não vai à toa. Tem algo de bom, tem algo de Deus lá na sua família. Aleluia! Graças a Deus que o Senhor, Ele deixa aqui uma esperança. Ele faz um contraste. A missão do inimigo, do diabo é roubar, matar e destruir, mas a minha não. A minha é dar vida e vida com abundância. Ou seja, Deus vai estar sempre pelejando pela sua família. Glória a Deus. Ainda que o inimigo se levante, a palavra de Deus diz que ele vai se levantar e vai cair. Ele vai levantar e vai cair. Porque nada permanece de pé. Nenhuma ferramenta preparada contra a tua casa, contra a tua família. Aleluia. Vai surtir o efeito que o inimigo quer. Muitas vezes pode até sofrer um baque, mas não vai cair. Não vai ser destruído. Porque Deus está no centro da sua casa. Nós profetizamos isso nessa noite. Aleluia. Nós profetizamos isso nessa noite. Deus está no centro do seu lar. E quando Deus está no centro da sua casa, meu querido, o inimigo não pode tocar. O inimigo não pode entrar e fazer bagunça. O inimigo não pode fazer arruaça. Aleluia. Ele pode tentar. Mas lá tem um que é maior. Aleluia. Tem um que diz que o maior é o que está em nós. E eu digo nessa noite, o maior é o que está na sua casa. Porque você está lá como sacerdote de Deus e não está à toa. Aleluia. Você está lá como homem de Deus, como mulher de Deus, para fazer diferença na sua família, na sua casa. Aleluia. Nós como igreja de Deus, e em alguns momentos, o mundo olha para nós e nos admira. Eu vejo lá a igreja de Atos capítulo 2, a igreja primitiva, a igreja que caiu nas graças do povo, a igreja que foi admirada pelo povo. Por quê? Porque essa igreja era uma igreja pobre, era uma igreja que era formada por famílias. Louvado seja o nome do Senhor. E eles se mantinham fiéis ao Senhor em meio a perseguições do século I. Pior período da igreja, século I. E perseguições dos imperadores romanos. E essa igreja, ela formada por famílias, ela permaneceu firme na doutrina, na comunhão, até no partir do pão. Tudo eles faziam juntos, porque Deus estava com essa igreja. E essa igreja era formada por famílias. Louvado seja Deus. Quando nós falamos que a igreja é formada por famílias, é uma coisa literal mesmo. Lá na nossa igreja, lá tem os Neves, que são a minha família. Tem a família da minha esposa, também tem um número bem grande, os Carvalhos. Tem outros lá, os Barbosa, parece assim, núcleos, né? Parece núcleos. Tem hora que eu fico olhando assim, caramba, é o grupo dos Neves, é o grupo dos Barbosa, é o grupo dos Carvalhos. São famílias, irmãos. Quando veio um, Deus foi trazendo um a um. E eu tenho um orgulho muito grande de dizer para os irmãos
que na minha casa, na minha família, todo mundo é servo de Deus. A minha família, minha mãe, meus irmãos, sobrinhos, todos eles são cristãos. E tudo começou por mim. Glória a Deus. Olha que glória, que ministério, que maravilha de Deus. Começou por mim e minha irmã. Eu tinha 8 anos de idade. Foi uma igreja, colocou um projeto lá na nossa rua. Abriu um trabalho com criança e eles estavam convidando as crianças para ir nesse culto. E eu estava lá jogando bola, né, com o meu primo lá, que a gente sempre jogava bola, lá na rua perto da igreja. E essa pastora nos convidou. Falei, fala com a minha mãe, fala com a minha mãe. Aí nós fomos no primeiro cultozinho lá de criança. Eu estava estudando para fazer o primeiro comunhão. Eu e a minha irmã. Aí nós fomos. Chegamos lá, nós gostamos. Aí aquele negócio, quando se trabalha com criança, isso é muito importante. Você trabalha com criança, você vai atrair seus pais, né, para a palavra de Deus, porque Deus vai usar as crianças para trazer os seus pais. E fomos naquele pequeno trabalho, continuamos indo e tal, e teve um dia que chamou os pais para assistir as crianças louvando o Senhor. Foi meu pai e minha mãe, quando eles chegaram lá, do nada, gostaram também, ficaram. Aleluia. Deus. Sabe aquela coisa de chegou lá, foi pego pelo anzol do Senhor? Aleluia. Aleluia, Deus. Ficaram. Aí daqui a pouco veio meu irmão mais velho, e vem, e fica. Aí daqui a pouco veio outro, e veio outro, e veio outro, veio outro, a família toda. Hoje, né? Tem pastores, missionários, diaconisas. Louvado seja o nome do Senhor. Está todo mundo na presença do Senhor. Isso começou através de mim e minha irmã, com 8 anos de idade. Né? Olha só a importância. A importância, né, da família. E às vezes a coisa começa assim, pequeno, começa com uma criança, né? Vai. Porque nem todos. Nós costumamos falar muito essa frase. Se não vier pelo amor, vem pela... Nós falamos isso, né? Só assim como se fosse uma coisa obrigada, né? Se não vier pelo amor, vem pela dor. Mas eu conheço gente que foi lá com dor, melhorou e não ficou. Porque não era de Deus de ficar. Não era para ficar. Não era para ficar. E a coisa muitas vezes acontece diferente. Alguém vai buscar algo, louvado seja Deus, para preencher um vazio que ele tem dentro de si, que ele não sabe o que é. Ele está procurando, porque o homem ele vive de uma busca incessante. O homem vive uma busca incessante. Primeiro, algumas perguntas que norteiam a nossa vida, né? Da onde eu vim, para onde eu vou? Muitas das vezes o homem faz essa pergunta. Qual o sentido da minha vida aqui nesse mundo? O homem não sabe, muitas vezes não sabe. Ele começa a fazer essa busca, e muitas vezes ele vai procurar em lugares, né, em que Deus não está. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas graças a Deus que Deus tem levantado as suas candeias aí na terra para mostrar o caminho. Aleluia. Somos luz do mundo. Aleluia. Nossa responsabilidade, não só com a nossa família, agora eu vou falar da nossa responsabilidade com a sociedade, com aqueles que estão ao nosso redor. Nós somos luz do mundo e precisamos mostrar o caminho. Aleluia. Através da palavra de Deus. Então, irmãos, e nessa noite, nós possamos declarar com toda a força que o Senhor é o dono da nossa casa. Que o Senhor é que está construindo lá o projeto dele no nosso lar. Aleluia. E que ele possa fazer milimetricamente tudo, aleluia, como a sua vontade. Como ele quer. Porque quando ele constrói algo na nossa vida, é perfeito, é bom, é agradável. Aleluia. Não é como nós queremos, mas é como ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu profetizo nessa noite que a sua casa possa estar nessa noite sendo trabalhada, aleluia, pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa estar trabalhando na sua família, restaurando, abrindo portas, aleluia, curando, libertando, salvando, aleluia. Porque é isso que Deus faz quando entra na nossa casa. A construção começa assim, com a conversão de almas. Né? Pessoas mudando o seu rumo, sendo convertido ao Evangelho do Senhor. E ali Deus começa a trabalhar, começa a moldar
Quando você abrir os seus olhos, você vai ver uma bênção na sua casa. Deus trabalhando de forma grandiosa. E a tua família fará diferença. Deus falou para Abraão que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Glória a Deus. Já imaginou Deus falando com você isso? A sua família será bendita. Aleluia. Benditos serão seus filhos, bendito será a sua casa, será a sua casa, né? Todos que, aleluia, tiver contato com você vai ser abençoado. Porque você é bendito, você é abençoado de Deus. Já pensou? É para isso que Deus nos chamou, para abençoar. Para abençoar a nossa família, poder abençoar também as famílias da terra. Que Deus possa abençoar a todas as famílias aí, né? Que esta campanha, eu já vi gente aqui testificando, testemunhando aquilo que Deus fez na primeira. Aleluia! Em nome de Jesus, eu vou estar acompanhando lá pela internet. Que semana que vem vai ter mais testemunho. Que Deus vai fazer. Aleluia! Deus vai fazer. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Mas esse descanso de Deus, amados, Ele está trabalhando até hoje por nós. Aleluia, Deus. Ele está trabalhando pela tua casa. Ele está trabalhando por cada um de nós, pelo aquele que crê. Eu tenho certeza que semana que vem eu vou ver lá na internet outros testemunhos, porque hoje Deus vai realizar milagres na casa de vocês. Tá bem? Eu agradeço essa oportunidade, agradeço essa confiança, pastor Daniel, a sua esposa, irmã, pastora Janaína também, de poder estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria muito grande, é um privilégio muito grande de estar aqui. Eu falei lá na igreja, eu conheci um povo lá, já conhecia aqui um povo ali do pastor Joaldino, né? Eu falei, eu conheci outro povo lá embaixo, que, irmãos, aí é bênção de Deus. Né? E um dia a gente vai trazer um número maior de gente aqui para glorificar o Senhor com você. Amém? Deus abençoe a sua igreja. Amém? Pastor, aqui é claro, né? A gente faz isso toda terça-feira. Vem cá, mano, no nome de Jesus, ó. Nós estamos aqui, claro, né, uma lembrança. Pede a força, se vai, aí eu sei que a prova terminou. Aleluia. Cessou o vento, acalmou a tempestade, e essa alegria que me faz, não tenho nem palavra para explicar. O Todo-Poderoso
preciosa joia do povo de Deus. Eu agradeço a Deus. Glória, glória a Deus. Glória. Aleluia, meu Deus.